Alô, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que a gente vai se encontrar nesse vídeo, mas eu espero que esse vídeo te encontre bem, não somente você, mas como você e os seus queridos, seus amores. E a gente vai dar início hoje aos nossos estudos avançados do HIT Life. E o HIT Life ele é um curso desenvolvido pelo grandiosíssimo senhor Henrique Amaral, do Instituto Henrique Amaral. Mas é tanto assunto que em 2 dias de imersão a gente não consegue absorver tudo. Então o que a gente está fazendo? A gente está revisitando as lições, né, que foram aplicadas no dia e relembrando. Para quê? Porque para que toda aquela informação que foi depositada em nós, nas nossas mentes, é, passem a ter sentido, passem a funcionar, que a gente passe a relembrar e aplicar ela em nossas vidas. Então a gente vai dar início e eu começo a te perguntar: o que é prosperidade? A nossa aula anterior a gente falou sobre riqueza e hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Então, falando sobre a prosperidade, ela nada mais é do que um processo natural, imanente do universo, como foi visto na leitura. Todo o universo está prosperando nesse instante, não há esforço nenhum, não há luta, não há atritos nesse processo. A planta, ela cresce, o dia ele nasce, o rio ele flui. Então eu quero que você saiba que prosperidade é isso, prosperar, avançar. E o avanço das coisas, da vida, elas acontecem naturalmente. Então, seguindo aqui adiante, eu quero convidar vocês a observar a gestação de uma criança, que é um exemplo magnífico de prosperidade. Após a colocação da semente masculina em solo fértil feminino, o espermatozoide se encontra com o óvulo, a prosperidade acontece de maneira instantânea. Não há necessidade nenhuma de orar, de mentalizar, de visualizar a criação de nenhum órgão ou molécula do corpo humano da criança que está sendo formada. Você observa que a criança ela tem um período, então a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana acontece. A prosperidade ela acontece naturalmente, é disso que se trata. Então é para essa percepção que eu quero te convidar hoje, que se não está acontecendo do jeito que você deseja, é porque existe algum tipo de bloqueio, algum tipo de barreira que você mesmo está colocando para que ela não aconteça. E claro, isso gera uma infinidade de problemas. Essa aula eu quero falar com vocês sobre consciência, pensamento. E eu sei que é uma aula assim, até um pouco que parece chata, mas eu prometo para você que é uma aula que vai trazer muito discernimento para você. Então, vamos lá. Eu quero que você pense comigo aqui que tudo começa na mente. Tudo está na sua mente. E a minha pergunta que eu vou te fazer: no que realmente você acredita? Eu quero trazer esse conceito agora para você sobre a cocriação consciente. O que é a cocriação consciente? É o foco no seu desejo, o que você quer de verdade, seu desejo. Eu não estou te perguntando se o desejo é bom, se o desejo é ruim, o que você deseja, qual é o seu desejo. Então, o que é cocriar conscientemente? É o seu desejo vezes, ou aliado, aos seus pensamentos e sentimentos. Eu desejo um novo emprego. Então, naquele momento, eu sinto vontade daquele novo emprego, quanto eu ficarei feliz com aquele novo emprego, quanto que as coisas que eu quero realizar, as viagens que eu quero realizar com esse dinheiro a mais que chegará na minha vida, as pessoas que eu quero impactar nessa nova jornada que eu estou galgando. E claro, a gente tem que colocar um expoente. O expoente é Deus, porque tem uma parte que diz que dois ou mais reunidos ali estarei. E aí eu quero convidar você para ver essa fórmula. Essa fórmula ela foi feita por um físico há muito tempo atrás, e vocês conhecem ele, deixa eu adiantar aqui, o grande Albert Einstein. Ele traz essa fórmula: E igual m vezes c ao quadrado. E o que significa E igual mc ao quadrado? Bom, o E é de energia, que representa a energia de um corpo em repouso. O M
representa a massa, refere-se à massa do corpo, e o c é a velocidade da luz, que é uma constante física, aproximadamente 299.792,458 metros, 300 mil quilômetros por segundo. Para não arredondar esse número, que é muito número, né? 299.792,458 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros, ou 300 quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Albert Einstein dizia que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Porém, o entrelaçamento quântico, ele provou em laboratório que ele é mais rápido, e também a conexão divina é mais rápida que a velocidade da luz. A força de um pensamento, aquilo que você se liga. Então, eu volto a te convidar para aquele pensamento. Quando estivermos dois ou mais reunidos, a gente nos tornamos uma coisa maior. E olha que legal. Eu vou transcrever essa fórmula para o nosso slide anterior. Olha que interessante isso daqui. O E, né, da nossa cocriação consciente. O E é a energia. Aquilo que você quer cocriar, aquilo que você deseja, aquilo que ainda está no campo mental. O M é a matéria, é a manifestação daquilo que você deseja. Então a gente vai trocar, em vez de matéria, a gente vai colocar manifestação. É o seu desejo, é aquilo manifestado. E o C, que é a velocidade da luz, a gente vai colocar como seus pensamentos e sentimentos, porque é algo que realmente ele viaja na velocidade da luz. Porém, o nosso coeficiente aqui nesse momento, aquele 2mc ao quadrado, eu quero trazer para você como Deus. E eu quero trazer de novo a analogia, 2 ou mais reunido, ali estarei. Então a gente se torna uma consciência maior, a gente expande a velocidade da luz e sim, aí passa a ser possível. Então entenda que a cocriação consciente nada mais é do que o foco no seu desejo, aliado ao sentimento. Mas que sentimento é esse? Nós já falamos sobre sentimentos. Sentimentos bons. Ao que eu vou fazer, quanto eu serei feliz, aonde eu vou viajar, o que eu vou comprar de novo, quantas pessoas eu vou impactar, quanto que eu vou crescer, pensamentos positivos, não aquele pensamento de falta, porque aquilo que te falta, mais lhe será dado, mais falta. Eu quero tanto, quem quer não tem. Então assim, pensa e sente como se aquilo já existisse. Então a cocriação é manifestação aliado aos seus pensamentos e sentimentos, ligado a uma força maior. Uma segunda força, 2 ou mais reunidos, ali estarei. E a gente ultrapassa a velocidade. E aí sim, a nossa manifestação acontece com clareza e suavidade. Bom, muita gente me pergunta sobre Deus. E por que você fala Deus? Mas você pode batizar com o nome que você desejar. E aqui eu trouxe para você até alguns conceitos disso. Pode chamar de Deus, de Jesus, de Buda, de Zambi, de Tupã, de Universo, de Yahvé, de Javé, de Jeová, de Alá, de Vishnu, de Shiva, de Brahma, de Tal, de Dao, de Odin, de Thor, de Freya. Você batiza com o nome que você quiser. Você pode batizar como força superior, eu superior. O próprio Henrique Amaral, ele chama de essência. A essência que está dentro de nós. Então, batize do nome que você quiser, mas entenda que há algo a mais. E esse algo a mais é o que produz os efeitos que a gente deseja. A gente precisa colocar essa força aliada à nossa equação. E alguém ainda pode falar assim, mas eu sou ateu. Puxa vida, mas a gente reconhece uma obra, a gente reconhece o artista pela obra. E quando você vê um pôr do sol magnífico, isso não foi feito por mãos humanas. Isso é a vida, então chame de vida. Não precisa... Nós aqui não estamos aqui para discutir sobre nomes, nós estamos aqui para discutir sobre obras que são construídas. E é disso que se trata. Então, quem fez isso daqui? A vida. A conjunção das matérias, das moléculas que criou o planeta e, nesse momento, cria a vida. Então, chame do que você quiser. E aí eu quero, falando sobre isso, que é muita discussão que as pessoas têm sobre o nome. E sim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou gastar até um tempo a mais com isso.
para falar que a ideia da cocriação consciente é a noção de que somos co-criadores da realidade, junto com algo divino, o universo, a consciência maior, que está presente de forma implícita ou explícita em várias tradições espirituais e religiosas. Então, essa cocriação, isso aqui não é falácia minha, não é uma falácia do Henrique Amaral, é uma falácia das grandes religiões do mundo, as milenares religiões do mundo. E eu vou dar uma repassada aqui com você, só para que você possa entender isso. E eu vou passar alguns slides agora que vão falar sobre religião. E você pode até pensar aí dentro do seu coração, falar assim, nossa, o Rodolfo está falando de religião, será que ele quer me converter para alguma coisa? Porque eu vou falar sobre diversas religiões. E não tem a ver com religião essa nossa aula. Tem a ver com criação consciente, ou melhor, cocriação consciente. Todas as religiões dizem a mesma coisa, é possível criar. E eu tô aqui para mostrar para você, por A mais B, provar para você na prática, né, com todos os escritos e o que todo mundo tá falando, que é possível sim, tá bom? E nós vamos sair dessa muito melhor. Como eu te disse, essa é uma aula, não é para iniciante, isso aqui é hardcore. Bom, vou começar do primeiro, né, o cristianismo. Jesus. Até tem uma passagem que ele diz, entra para o teu quarto escuro, fecha a porta sobre ti, ora a teu pai que está em secreto, e o que pedires em oração, crendo, o receberás. Olha só, crendo, o receberás. Ele não perguntou se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim, se Deus vai gostar ou não. São palavras com aspas, abre aspas. Tudo aquilo, crendo, que o recebereis, e assim será convosco, e assim será concedido. A fé ativa, a intenção clara, tem o poder criador, com Deus agindo em parceria com o ser humano. Então isso é o que o cristianismo fala. O hinduísmo, você se torna aquilo que pensa. Então aquilo que você pensa, se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você não pode. O Atman, ser individual, é uno com Brahman, absoluto. Esse é um conceito do hinduísmo. Portanto, ao se alinhar com essa verdade, o ser humano manifesta com poder divino e mostra a força criativa do pensamento e da vontade alinhada ao Dharma. O budismo, a mente cria a realidade. Tudo é projeção mental. A mente cria, o que está dentro está fora. Ao dominarmos a mente, cocriamos a nossa experiência. O despertar da consciência permite uma ação compassiva e criativa do mundo. Vamos falar lá mais antiga, cabala judaica, né, do misticismo judaico. Isso é mais antigo que amarrar cachorro com linguiça, gente. Isso é lá, né, tô falando lá atrás. E eles já diziam que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. E possui o poder de criar por meio da palavra. E eles chamam até, tem um negócio que eles falam davar. Então, como é que é a prática disso? O uso sagrado das palavras, das letras hebraicas, meditação cabalística, árvore da vida, como mapa de manifestação consciente, eles têm algumas práticas. Mas entenda que a mensagem diz que a fala, a intenção e pensamentos são formas que criam de criação espiritual. Deus cria com a palavra. E Deus chega num lugar estranho, vazio, sem forma e diz, haja a porção seca e ouve, haja os animaizinhos e ouve, haja todas as coisas e ouve. Haja e ouve. O que ele está fazendo? Ele está falando. Então Deus cria com a palavra. E o ser humano também. Seguindo aqui para o hermetismo. O hermetismo é lá do Hermes Trismegisto. Isso aqui, gente, esse aqui é antigo. Isso aqui nós estamos falando das tábuas de esmeralda. Nós estamos falando de um ser que vivia anos do Egito. Nós estamos falando de uma coisa bem antiga mesmo. E eles já diziam isso. Como acima, assim está embaixo. Como dentro, assim está fora. Isso estava na tábua de esmeralda. Então, o que é a mensagem disso daqui? Quer dizer que o universo é mental. A mente consciente, direcionada com intenção, molda a realidade física. Somos co-criadores quando agimos em alinhamento com as leis universais. E claro, ele vem falando sobre as 7 leis universais, que a gente não vai entrar aqui em debate com isso. Até a nova era, a espiritualidade contemporânea, né, fala sobre a lei da atração. Quem nunca ouviu falar da lei da atração, né? Você atrai aquilo que foca. Visualizações, afirmação, gratidão antecipada, quadro dos sonhos. Pensamento, emoção e vibração criam a sua realidade. Somos co-criadores conscientes quando vivemos de forma alinhada com amor e abundância. E aí, você observa que
todo mundo, todas as mitologias, todas as culturas estão falando a mesma coisa. E aí, será que esse povo tudo tá errado e só eu que tô certo? Não, não é assim não, é difícil, não, é duro. Puxa vida, eu acho que dá pra dar um crédito, né? Eu tô falando de muita gente que envolvida nisso. Eu tô falando de milhares e milhares de anos falando sobre isso. E é disso que eu tô te falando. Que a mente, tudo está na sua mente. Aquilo que você visualiza, que você verbaliza, você manifesta na sua vida. Bom, vamos seguir adiante. Agora nós vamos falar sobre níveis de prosperidade. E o primeiro nível de riqueza extrafísica, gente, a gente já falou sobre isso no nosso primeiro módulo, o que é riqueza. Há riquezas de todas as formas, a riqueza emocional, a riqueza de saúde, a riqueza, inclusive a riqueza de moeda, de dinheiro. O que nós vamos tratar nesse módulo é, claro, o ser completo, porém a gente vai dar um pouco mais de ênfase naquela parte riqueza física. Então, por que isso ainda não manifestou na sua vida? O que está acontecendo? Quais são as barreiras? Mas entenda que o primeiro nível de riqueza ela é extrafísica. Tanto é que há um experimento há uma entrevista, até devo ter isso em algum lugar, poderia colocar aqui em qualquer outro momento, de uma repórter da Record, que ela vai entrevistar o cara que ganhou na Mega Sena 5 anos depois. E ele ficou pobre. Mas quase todos ficaram pobres. E aí ela entrevista, tem uma linha de entrevistas. E nessa entrevista eu acho tão interessante que ela pergunta, e do que você se arrependeu? Ele ganhou acho que 36 milhões, se eu não me engano. Ele é um cara jovem. E ele, pra você ter uma ideia, ele não lavava as suas roupas. Ele ia na melhor boutique da cidade, comprava todas as roupas do dia, vestia aquelas roupas, ao final do dia tomava banho, botava num saco de lixo e botava lá fora. E ele esbanjou, assim, até terminar tudo que tinha, sabe? E no final das contas, a repórter pergunta pra ele assim, do que você se arrepende? E ele diz assim, eu me arrependo de não ter comprado uma casa pra minha mãe, porque ela pagava aluguel, e agora eu moro com ela, e eu tô depressivo por causa de toda essa situação, e moro com ela, nem posso ajudar ela a pagar o aluguel, e é uma situação tão difícil pra mim, tão vexatória pra mim, e eu gostaria de ter dado essa casa pra ela e não dei. Mas você vê que ele não tinha consciência. É no primeiro nível, a riqueza extrafísica tem que acontecer na mente primeiro, para depois ela se manifestar no plano físico. Então você pega alguém que não está alinhado com a riqueza no plano extrafísico, no espiritual, no mental, e dá dinheiro para essa pessoa vai esgotar com dinheiro. O cara consumiu com 36 milhões. Depois dos impostos, que ele ganhou quase 70, mas aí os impostos e tal e coisa, né? É disso que se trata. Então, o primeiro nível que a gente vai trabalhar com muita seriedade é o nível da riqueza extrafísica na sua mente. Por isso que a gente tem essas vivências ao final, para trabalhar esse nível extrafísico. E aí sim, o segundo nível é a riqueza física, é a mão na massa mesmo. A energia ela está presente em cada átomo. No silêncio do invisível, ela pulsa. O tijolo primordial da criação é o átomo. Dentro dele, o mistério se repete, como um eco infinito. Cada partícula, cada vibração carrega o sopro do todo. É uma outra forma de chamar Deus, Criador. Inclusive, os cientistas descobriram que vão aproximando elétron, nêutron, prótons, aí tem as cordas, supercordas, não sei o que. Eu sei que lá dentro eles encontram uma massa de energia dentro do átomo que os próprios cientistas chamaram de partícula de Deus, que é um campo de energia em todos os átomos, ou seja, tem Deus em cada átomo. Então é o que ele está falando nesse texto. Bom, nós vamos seguir agora. A alquimia ocorre através da consciência. E para isso eu vou rodar primeiro um videozinho aqui para você. Quero que você preste muita atenção nesse videozinho. E o que a física quântica diz? Ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né? Você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron. Nós criamos a realidade como nós a observamos. Então, vou dar um exemplo. Tem um experimento da fenda dupla, muito conhecido, foi feito a primeira vez, foi na década de 40, e vem sendo repetido. Eles jogam elétrons
por duas fendas. Resumindo, por duas fendas. Então, passa pelas duas. Quando tem um observador vendo por onde o elétron passa, se passa por uma fenda ou outra, lá atrás, num papel de impressão de elétron, aparecem duas marcações, porque tem o quê? Duas fendas. Duas fendas, é lógico. Mas quando tira-se o observador, não tem ninguém observando o que acontece, duas fendas, joga-se elétron, e aí tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Como? Duas fendas, era para ter duas marcas. Duas marcas. Enquanto tem observador, o elétron obedece à lógica do observador. Duas fendas, duas marcas. Tira o observador, joga elétron, N infinitas marcas, infinitas possibilidades. E aí os cientistas hoje não questionam isso. Eles sabem que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando para a nossa realidade, vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser muito pobre, miserável, mais ou menos, eu estou um leque de possibilidades. Muito pobre, neutro, rico, bom, dinheiro é multibilionário. Então eu tenho todas as possibilidades disponíveis para mim, financeiramente, por exemplo. Eu poderia falar saúde, eu poderia falar casamento, financeiramente. Qual das possibilidades eu vou viver? O mais pobre dos pobres, um neutro ou o mais rico dos ricos? Qual? Eu vou ver a maneira pela qual eu me observo. A maneira que eu me enxergo aqui dentro, porque assim como tu pensas, me ajuda aí. A Bíblia diz assim como tu pensas, tu és. É o que a Bíblia diz. Então, assim como você pensa, assim o mundo te acontece. Assim você é. Então, a maneira pela qual você se enxerga aqui dentro, assim, pela maneira que você pensa, esse pensamento se manifesta em realidade. E aí eu achei magnífico esse videozinho do Paulo Vieira, grandiosíssimo Paulo Vieira da Fibracis, falando sobre isso, que está na mente, aquilo que você pensa é. E é exatamente por isso que eu trouxe esse videozinho, para que a gente possa entender um pouco mais hoje sobre a consciência. E a consciência, a prosperidade nada mais é do que um estado de consciência, é na sua mente. Aquele que não toma consciência sobre a sua riqueza interna, torna-se pobre. Já aquele que toma consciência sobre a riqueza inesgotável, torna-se rico. E como ele disse, há infinitas possibilidades, se você não observa. Por que ele para? Por que o decaimento cai ali do experimento da dupla fenda? Porque é aquilo que o observador deseja, então ele se manifesta. Esse é o grande segredo da experiência. Aquilo que você deseja, você manifesta. Agora, todas as possibilidades estão disponíveis. Agora depende para aquilo que você está olhando. O que você está olhando de verdade? O que é que você quer de verdade? É o que vai acontecer. Então, seguindo, Henry Ford dizia: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você estará certo, certa. O que você acredita sobre você mesmo molda suas ações, seus resultados. Em outras palavras, a mente cria a realidade. Se você acredita que você está certo, você está certo. Se você acredita que você está errado, você mesmo assim você estará certo. Essa realidade vai se manifestar na sua vida. Então, falando sobre manifestação da riqueza. A riqueza existe e precisa ser concebida nas dimensões extrafísicas. Primeiro, na consciência. Como eu dei o exemplo lá do cara que perdeu tudo da Mega Sena que ele ganhou, porque ele não tinha consciência rica. Então ele volta para o padrão. A consciência traz ele para o padrão, para então surgir manifestado nas dimensões físicas. Então é aqui em cima que a gente tem que mudar a frequência. É no campo mental, você sobe a frequência, manifesta no campo físico. E para entender melhor, nós vamos fazer uma analogia sobre cocriação no plano físico. Porque, né, como é que faz isso, não sei o que, bababá. Então eu quero que você assista esse videozinho agora, que vai falar exatamente sobre isso. Outro dia eu encanei de fazer esse Squirtle aí na minha impressora 3D e claro que vocês pediram e eu trouxe aqui esse pequeno Charmander que eu acho que vai ficar super legal, hein? E depois de configurar tudo, chegou aquela hora chata que é esperar a impressão ficar pronta, né? Muita gente me perguntou no outro vídeo para que servia essa torre aí do lado. Ela serve para limpar o bico e para que a gente tenha um fluxo de filamento mais uniforme quando o bico estiver em cima da nossa peça. E esse é o resultado do nosso Charmander, já ficou incrível e eu confesso que eu tô viciado em fazer esses pokémons, hein? Comenta aí qual que você quer que seja o próximo. Eu trouxe esse videozinho aqui para
É interessante, eu acho bonita essa produção de imagem 3D, mas eu quero que você entenda como que funciona a impressão 3D. Primeiro, a imagem ela é criada no computador. Tem que ser criada no computador, não adianta. Tem a impressora mais chique do mundo, mais cara do mundo, tem que ter um bendito computador para criar a imagem e essa imagem ser materializada no campo físico. Então, primeiro a imagem é criada no computador, que é o seu campo mental, depois ela é transferida para o mundo físico, a impressão. E claro, demora um pouco sim, essa transferência. Ela leva um tempo até que se materialize totalmente. Então é disso que se trata, o jeito das nossas manifestações primeiro na mente. E como é que eu faço para que essa impressão saia perfeita? Mantenha o foco, mantenha a mente daquilo que você deseja, mas não com a falta. Eu quero, quem quer dinheiro? Eu quero, porque não tem. É o que eu vou fazer com tudo aquilo, quanto que eu vou ser feliz. É o sentimento que vai dizer se isso será, quanto tempo isso vai levar para imprimir ou não, certo? Então eu quero deixar muito claro para você que prosperar é a capacidade de pensar de forma produtiva e abundante. Que nem o universo, sabe? Abundante. Pra você ter uma ideia, nenhuma folha de qualquer árvore que você pegar, uma folha é igual a outra. O universo ele é muito criativo, de uma maneira muito abundante. Então a prosperidade ela funciona desse jeito. Seguindo, pensar de forma produtiva e abundante, sim, é uma programação. E tal como uma programação, a gente quer voltar para o programa anterior, porque a zona de conforto sempre é melhor, né? Mas nada sai de bom de lá da zona de conforto. Então, todos os dias a gente precisa se reprogramar. Tanto é que um hábito ele leva 21 dias para acontecer, para se tornar hábito de verdade. E o resultado dessa programação de verdade gera a riqueza. Então, o que é a riqueza? A riqueza é o efeito da nossa capacidade de gerar valor a outras pessoas, suprindo as suas necessidades com produtos ou serviços. Então, se você quer prosperar financeiramente, ou seja, ter riqueza financeira, eu estou falando de dinheiro no bolso aqui, você precisa servir outras pessoas. Oi? Sim, você precisa alinhar aquilo que você gosta de fazer com um jeito de servir outras pessoas, porque se você consegue achar a solução do mundo, das pessoas ou de um grupo de pessoas, nesse momento você emplaca. Estão ali os seus clientes, em busca da solução que tem na sua mão. E é magnífico quando a gente tem esse conceito, quando a gente tem isso internalizado. Lembra, nós estamos aqui para fazer uma única coisa, viver. E viver é o quê? É experienciar, é evoluir. E claro, principalmente, contribuir. E aí eu quero trazer para você um como e um porquê. O como que você vai fazer isso e o porquê que você vai fazer isso. O como se refere à carreira. O que você escolheu para fazer da sua vida, caramba? Você é professora, né? E minha amiga Márcia. E qual é o propósito dela? Ensinar. Qual é o propósito dela? Retirar as crianças da ignorância. Então, como e porquê? Precisa estar muito alinhado, porque se você... eu quero ser jogador de futebol e tô arrancando dente, eu sinto muito a carreira, né? Eu fui fazer odontologia, mas o meu propósito é ser o melhor jogador de futebol e tô arrancando dente, eu sinto muito, aí não tem condição. Não vai ficar rico nunca, não vai prosperar nunca, e será infeliz, e no último dia... ainda precisaremos fazer uma placa bem grande para colocar lá em cima do túmulo. Eis aqui uma pessoa que não aproveitou a vida, um infeliz. Mas, zoeiras à parte, eu quero convidar você para pensar sobre isso. Como é que está a sua vida, como é que você está refletindo na sua vida, o que você está fazendo da sua vida. E realmente a sua carreira está alinhada com o seu propósito? Eu tô te falando, esse curso não é um curso para amadores, isso aqui é um curso hardcore, isso aqui é para arrancar lágrimas mesmo. E é para fazer a gente refletir, será que sua carreira, aquilo que você escolheu fazer, tá alinhado com aquilo que realmente você gosta? Para isso eu vou contar um caso que eu já até contei assim algumas vezes, de um amigo meu que ele era dentista. Eu tô falando de arrancar dente, mas ele era dentista. E o nome dele é Paulo. Eu posso falar, porque não tem problema, ele não é daqui, de bem longe. E de repente Paulo, ele não era feliz na carreira, ou ele não era assim totalmente feliz, ele arrancava os dentes dele e tal. E eu perguntei para ele, falei assim: doutor Paulo, o que você gosta de fazer?
Aí ele falou assim, eu gosto de jogar tênis. Sabe aquele joguinho tec-tec, mais sem futuro, mas era o sonho dele. Quando eu trabalho a semana inteira para garantir o leite das crianças, quando chega o final de semana, eu vou aproveitar para mim. O final de semana é só para mim. É para mim jogar tênis, para mim ver os amigos e tal, suar bastante, tirar toda a raiva que eu tive durante a semana. E eu falei, mas bobagem isso, por que você não pensa diferente? Vamos pensar. E se você tivesse a sua quadra, sei lá, né, fosse ser instrutor, eu falei, mas tem que ter uma faculdade. Mas você tem, porque no caso o homem tinha dinheiro. Eu falei, você tem dinheiro, por que você não cria sua quadra e contrata uns 2, 3 profissionais e aí você vai trabalhar com isso? Bom, né, conselho, se prestasse ninguém dava, vendia, mas ele pegou o conselho. E ele realmente, ele criou uma quadra de coisa, de tênis, porque muita gente gostava e a quadra da cidade lá era muito deficitária. Ele criou a melhor de todas, é uma cidade muito rica, então, do agronegócio. E aí o que acontece? Muitos clientes estão lá. Aí ele, não satisfeito, criou mais uma. E aí, não satisfeito, foi para a cidade mais rica ainda do lado e criou mais uma. E hoje, de vez em quando eu ainda converso com ele, falei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, que a profissão de dentista era o que o pai dele queria, então ele foi fazer o sonho do pai dele, né? E aí, o que aconteceu? Ele contratou 2 dentistas, colocou lá no consultório dele, tá bombando o consultório dele, e ele joga tênis o dia inteiro agora, segunda a segunda. E aí não tem mais segundou, terçou, quartou, sextou, não tem mais isso. Agora todo dia é dia pra ele, todo dia ele tá feliz, todo dia ele tá contente e tá lá podre de rico, ganhando dinheiro assim a rodo, sabe? Tem que juntar de rodinho, tá igual o tio Patinhas pulando dentro da caixa forte. Então é isso que eu quero dizer pra você. O como é o que você faz e o porquê que você faz. Será que tá alinhado com o seu propósito? Bom, vamos adiantando aqui um pouquinho mais. Vamos pensar num produto, né? Eu vou criar um produto ou serviço, tem que ser em cima do que eu gosto de fazer, em cima dessa carreira. E claro, tem que ser para servir pessoas. A sua obra de arte tem que ser útil para alguém, senão você não tem cliente, uai. Caramba! Então, quando eu sirvo, eu recebo em troca muita riqueza. Você pode pegar qualquer pessoa bem-sucedida, o Silvio Santos, eu adoro o exemplo do Silvio Santos. Ele fez isso, qualquer milionário. Tudo é troca nessa vida. Tudo funciona desse jeito. Você concede para uma pessoa aquilo que de fato a outra pessoa precisa. Bom, então a gente vai seguir agora, a gente vai participar, eu vou te convidar para a gente participar de uma oficina de ideias. E alinhado com esse nosso propósito, né, que quando eu sirvo eu recebo em troca muita riqueza e o meu produto tem que estar alinhado com o meu propósito, então não adianta, você não gosta de cozinhar, não vai atrás de uma cuidar da lanchonete, coisa, isso aí não funciona para você. Vamos seguir aqui. Eu vou trazer algumas ideias, todas as aulas, eu acredito que todas, a gente vai trazer ideias. E você pega aquilo que é seu, tá aqui disponível, você falar que é sua, essa ideia para chamar de minha, pega, é só sua, tá aqui disponível. Eu vou trazer muitas ideias. Então, nossa primeira ideia, mas antes eu ainda quero falar para você. Junte paixão pessoal com habilidade. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes da gente ir para as ideias é lista 3 áreas que você ama, mas 3 áreas que você gosta muito. Vamos pensar que você gosta de cozinha, vamos pensar, né, cozinhar, fazer bolo, quitutes, né, sei lá. Vamos supor que você gosta de pessoas, então talvez, não sei, aí a gente está caminhando para uma lanchonete. Então são 3 áreas que você ama da sua vida, então são pessoas, gastronomia e viagens, por exemplo. E 3 habilidades que você tem. Eu falo muito bem em público, eu sou bom vendedor, eu sou bom cozinheiro, eu sou, 3 habilidades. E combina com as áreas que você ama, com as habilidades que você tem. E aí você vai fazer o quê? Não sei, eu vou trabalhar num cruzeiro, por exemplo, vou trabalhar num restaurante, vou criar um restaurante, eu sei lá o que você vai fazer, mas combine elas, porque aí nesse momento você nunca mais vai trabalhar na sua vida, você vai fazer aquilo que você ama, igual o Dr. Paulo, que não é mais nem doutor, ele nem quer que chame ele de doutor, olha só o Paulo mesmo, lá das raquetinhas lá do beach tênis dele lá. Vamos lá, eu vou partir pro primeiro exemplo. Digamos que você ama gato.
sabe desenhar ou é designer gráfico, que ideia que eu posso te dar? E-commerce de produtos personalizados, com ilustração de pet, camiseta, caneca. Gente, eu tenho um gato em casa e uma caneca não, uma camiseta com meu gato pintado ali, falando assim, eu sou do meu pai. Pronto, já vou gostar, eu vou comprar minha camiseta. Monta um site, monta alguma coisa. Ah, mas não tem quem não sei fazer. Contrata alguém que faz. Ah, mas é caro. Contrata em parceria. A pessoa faz o que entrar de comissão, vocês racham de a meio. Começa. Não põe empecilho, não. Sai dessa zona de conforto. Dá pra fazer caneca, dá pra fazer coisas. Ah, mas não sei. Vai pro Mercado Livre. Coloca no Mercado Livre, vende pro Mercado Livre. Personalize aqui, ó, o que você quiser. Personalizamos aqui de todas as coisas. Caneca, prendedor, roupa, chinelo, com o que você quiser. Vá trabalhar, vá fazer alguma coisa por você. A gente precisa colocar uma fonte, como a gente já falou na última aula, a gente precisa colocar uma fonte a mais de renda. 2 fontes, 3 fontes, 4 fontes, 5 fontes de renda, pelo menos a mais. A gente tem que aumentar o fluxo de entrada. Vamos para o exemplo 2. Você gosta de viajar, sabe planejar roteiros. Que tal a ideia de montar uma consultoria online de viagens personalizadas? Econômicas ou luxuosas? Mas vai depender muito da sua clientela. Você cobra para criar itinerário e faz reserva de hotel. Ah, mas isso não dá. As coisas é nada. As pessoas não sabem. E se tem alguém que faz para elas vão contratar. Vai pagar um pouco mais? Vai pagar um pouco mais. Mas a tranquilidade de chegar lá, ter o hotel, ter o táxi, ter os passeios já reservados e com referência ainda, porque você com certeza você gosta de viajar, você já foi lá. Então tá na hora de você pensar em usar aquilo que você gosta com aquilo que você vai trabalhar na sua vida. Vamos usar o exemplo 3. Digamos que você ama cozinhar e sabe usar suas redes sociais, né? Sabe usar o Instagram, sabe usar as coisas. Um iFood da vida. Instagram, TikTok de receitas. Se você quiser produzir alguma coisa, usa o iFood e grandes outras marcas que estão chegando aí no mercado. O 99 agora está chegando, se não me engano, agora no mês de agosto. Tem uma chinesa que está vindo para cá também, para entrar junto com o iFood. Não sei. Se cadastra nessas plataformas se você cozinha e vende. Se não, uma outra ideia é você criar um Instagram, um TikTok com receitas rápidas. Ou com e-book digital para você vender. Você pode lançar infoprodutos, planos de refeição, consultoria de cardápio. Não sei, o céu é o limite. Você precisa dizer aquilo que de verdade você gosta de fazer. Ah, eu não sei, dá para fazer um curso? Dá, então vai lá e faz. Muitos cursos tem disponível no YouTube, de graça, para você entrar lá e ver como é que faz. E saber como é que como é que alguém está fazendo e fazer também. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. E aqui nós não estamos para as desculpas, aqui nós estamos, vá fazer o que você precisa fazer. Vamos lá, para o exemplo número 4. Digamos que você ama trabalhos manuais, sabe gravar vídeos. A ideia é montar um canal de artesanato no YouTube, no TikTok, no Instagram, vídeos curtos. Ou vender os seus kits, né, de faça você mesmo, quem sabe os produtinhos ali pré-montados e a pessoa recebe com moldes, assim, passo a passo. E é uma outra ideia que eu deveria ter colocado aqui, eu não pus, você trabalhar com o Mercado Livre, com esses sites que vendem produtos. Se você faz, você fabrica. E a gente tem muitos conhecidos que fazem isso, como a Ana, que produz os chinelos dela, o Mano Vargas, que faz umas mandalas incríveis. Se você tem isso, se você faz, se você é artista, vá fazer e coloque para vender, porque sim, em algum lugar tem alguém que quer aquilo que você sabe fazer. E o nosso exemplo 5 se você gosta de treinar, entende um pouco de nutrição, a ideia é montar perfil fitness com foco em treino caseiro, para quem odeia academia. Então, se você gosta de treinar, treine em casa, com coisas simples em casa, dando aulas. Tem tanto idoso que não vai na academia, então, fideliza essa galera. E você pode criar planos individuais para cada pessoa. Abre uma videochamada e cria uma hora de aula e vamos lá. Mãozinha para cima, hilari, Você entendeu? Vá fazer o que você precisa. Você pode vender desafios, planos digitais, grupos de apoio no Telegram.
há tantas formas e há tantas pessoas que querem aquilo que você mais ama fazer. Então vamos pensar fora da caixinha e parar com aquela ideia de falar assim, ai, não é possível, ai, não é pra mim, ai, não consigo. Consegue. Em algum lugar tem exatamente alguém que precisa daquilo que você tem de melhor. Capite? Vamos para a próxima aula. Bom, como a gente falou, a nossa próxima etapa, que a gente está caminhando para o final, a nossa próxima etapa é o Rodrigo Moura que vai fazer para a gente. Como eu disse, todas as coisas são manifestadas através da palavra. Então a gente vai ter os nossos exercícios de manifestação. E eu vou passar a bola aqui agora para Rodrigo Moura. Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Tudo o que você fala, pensa e repete diariamente está moldando a sua realidade. No vídeo de hoje eu vou te guiar por exercícios simples, mas extremamente poderosos de manifestação através das palavras. Se você quer atrair mais prosperidade, amor, saúde ou paz interior, tudo começa por aquilo que você declara. Hoje vamos colocar em prática frases e afirmações que podem, sim, transformar a sua vibração e abrir caminhos que antes pareciam trancados. Então, já respira fundo, se conecta com esse momento e bora começar a manifestar uma nova realidade com consciência, intenção e principalmente palavras que criam. Frase 1. Existe pó de ouro no ar através de pensamentos de prosperidade. Decido assimilar toda esta riqueza. Agora mesmo já experimento resultados duradouros. Frase 2. Eu aciono as dádivas do meu interior e sou abençoado com a prosperidade, o sucesso e a felicidade. Frase número 3. Eu sou rico, filho de um pai amoroso. Muito obrigado. Eu aceito e reclamo o meu bem divino, que já existe para mim em cada área da minha vida. Bom, nesse momento é um momento incrível, que a gente entende que a manifestação ela ocorre através das palavras e aquilo que a gente fala, aquilo é. E em um nível do ser da gente a gente não entende, mas esses são os comandos que a gente precisa executar nesse nosso grande computador de carne. E seguindo esse exercício, nós vamos dar início à nossa vivência de hoje. E é uma meditação feita com uma técnica chamada Theta Healing. Então, nesse momento, eu quero te dizer que nós somos um computador de carne. E como todo bom computador, a gente responde comandos. E o Theta Healing ele trabalha exatamente com isso, com comandos. E a gente vai fazer nessa vivência uma meditação. Eu vou te pedir que você não faça deitado, deitada, porque pode ser que a gente adormeça. E eu gostaria que você estivesse totalmente presente. Inclusive, vai ter momentos que eu vou te pedir para você executar algumas coisas e eu vou te perguntar algumas coisas e você precisará dizer sim, sim, na sua mente. Eu vou te pedir autorização, porque todas as coisas são de acordo com o seu livre-arbítrio. É você quem manda na sua vida. Então, evidentemente que, como toda boa meditação, a gente vai trabalhar com uma história. Eu vou te contar uma história incrível, a melhor de todas, a sua história. E eu gostaria que, assim como quando a gente conta uma história para uma criança, a história da Cinderela, que a fada vem e transforma a abóbora lá na carruagem, a gente vai voar também nessa nossa história. A gente vai deslizar, a gente vai imaginar. Eu quero que você solte essa sua criança interna e imagine, junto comigo, tudo que eu vou te propor. Então vamos lá, eu vou te pedir que você feche seus olhos, relaxe sua mente, relaxe o seu coração. E é um exercício de percepção, você percebe nesse momento. Mesmo que com os olhos fechados, eu quero que você traga a sua consciência para junto do seu coração. Expanda essa consciência e sinta nesse momento o seu couro cabeludo, a sua testa, os seus olhos, amassando o seu rosto.
os seus dentes, a sua língua, o seu queixo, seus ombros, braços, mãos, dedos. Quero que você sinta ali aquela carne sensível debaixo da unha, protegida pela unha. Sinta o seu abdômen, a sua coluna vertebral, o seu órgão genital, as suas pernas, seus joelhos, tornozelos, pés. Sinta mais, sinta a parte interna, sinta os seus órgãos internos, o seu coração pulsando essa máquina magnífica. Sinta mais os seus pulmões, os seus rins, os seus intestinos, o seu estômago, o seu cérebro. E nesse momento você observa a máquina perfeita. Sinta o maior órgão do corpo humano, que é a pele, que cobre o seu corpo. Sinta a roupa que está vestindo você. Não sei se é de algodão, de poliéster, não importa, mas veja a maciez, o conforto, a tranquilidade dessa roupa. E nesse momento, nós vamos iniciar o nosso processo. E é um processo extrafísico. A gente vai sair do campo físico. Então eu vou contar de 3 a 1 e você vai se ver fora do seu corpo. 3, 2, 1. E como um líquido muito pesado, você desce. Desce até o centro da Terra. E mistura sua essência com aquele campo magnífico de força que é o planeta Terra, a grandeza do planeta Terra. Se mistura com isso, se envolve com essa energia do planeta. E apesar de ser um lugar muito quente, mas é energia, e você também é energia pura. E nesse momento, todas as suas dores, problemas, angústias, mágoas, não fazem sentido diante dessa grandeza. Se dissipam nesse lugar e te limpa, te higieniza, alinhando você com o propósito, te colocando na frequência certa do planeta Terra, onde tudo há prosperidade. E nesse momento você volta para o seu corpo como um fluido, um vapor que adentra a sola dos seus pés, pernas, base da sua coluna e vai até a sua cabeça. No topo da sua cabeça, essa energia se forma como uma grande bola de eletricidade, luz e calor. Deixa essa energia vir do planeta Terra. E essa energia te higieniza, alinhando os seus chakras na velocidade certa, na cor certa, no tamanho certo, na rotação certa. E agora eu conto de 3 a 1 e você se vê dentro dessa bola. 3, 2, 1. E veja como é seguro, como é confortável, como é agradável esse lugar. E você está tão bem. E como todas as coisas nessa vida, é você quem comanda. E nesse momento você simplesmente comanda para que essa bola suba e você vai além da sua cidade, além do seu estado, além do seu país, além do planeta Terra, adentrando o grande universo, indo além dos planetas. E você viaja mais rápido que a velocidade da luz. Você vai até o centro da nossa galáxia, onde você encontra um enorme portal que te dá acesso a uma região incrível, a luz, pura luz. E você continua subindo, subindo, de repente as luzes ficam escuras, mas você não tem medo, você continua subindo. Novamente as luzes se estabilizam e você passa por uma camada dourada, e agora uma camada multicolorida, com todas as cores infinitas do arco-íris. É uma região gelatinosa. E você viaja até o centro dessa região gelatinosa, uma região rosa-pink, que é a lei da compaixão. E aqui você se sente de verdade que o amor incondicional do Criador te envolve. E você observa que dentro dessa região existe mais um portal. Lá dentro, bem no fundo, bola que parece pérola, tem uma cor perolada, não é nem branco, nem preto, nem cinza, pérola. E você se aproxima e essa esfera vai ficando maior, maior, se transformando numa porta, num portão, num portal. E você magneticamente é atraída para ela. Nesse momento você entra em um lugar de consciência sagrada, o seu subconsciente, o seu reino dos céus, o lugar onde fica o Criador de tudo que é a sala de programação. E você observa que lá em cima tem um sol que derrama uma cachoeira de luz nesse lugar, formando um córrego. Você se aproxima desse córrego
e observa que aqui as leis naturais não funcionam. E você observa que, na verdade, a cachoeira não desce, ela sobe. E você entra nesse pequeno córrego, muito confortável de energia, e se permite ser levado. Nesse momento, cachoeira acima. É tanta luz, tanta energia que essa bola de eletricidade se desmancha, você se desmancha. E tudo, nesse momento, se torna uma coisa só. Você se torna parte desse lugar, você se torna parte dessa frequência, se conectando com o Criador de tudo que é. E de repente, uma paz, onde você não é nada e ao mesmo tempo você é tudo. Como uma gota que retoma para o oceano e se perde na vastidão do oceano. De repente, dessa estrela começam a chover fagulhas, centelhas douradas, formando um pequeno vórtice de energia nesse lugar. E você observa, com essa visão de fora, em terceira pessoa, esse vórtice, esse pequeno redemoinho de energia. Nesse momento é Deus se manifestando a sua imagem e semelhança, e você observa que começa a criar uma forma humana, e você observa que uma pele em volta desse vórtice de energia, e você começa a observar que essa pele, esses olhos, esse nariz é muito familiar, e você se vê nesse momento sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Nunca se esqueça, você é a imagem e semelhança de Deus. E dentro de você há uma centelha que é Deus. E Deus tudo pode. Então você também tudo pode. E como que Deus cria? Cria através das palavras. E você também. Então nesse momento eu comando que toda a programação que for feita seja feita em todos os seus corpos. E aqui é o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual. Todos os seus corpos, todas as suas células, em todas as suas moléculas, átomos, níveis de crença em todas as áreas da sua vida, através do amor incondicional para o bem maior, segundo a definição do Criador de tudo que é. E se algum programa contrário, resistente, vem impedir a instalação dessa nova programação, seja desfeito, cancelado, apagado, resolvido no nível histórico, deletado e enviado para a luz do Criador. E nesse momento você observa que há na sua frente como se fosse um prédio de muitos andares. E cada andar existe uma frequência. E você adentra um elevador que se materializa na sua frente agora. E o elevador sobe, simplesmente sobe. Permita que o elevador suba e de repente o elevador para. E abre para você e você observa que aí está a sua vida, do jeito que você criou, como você criou, com todas as seus recursos e as suas limitações. E como nós aprendemos na nossa aula de hoje, tudo está na mente. Então este é o seu universo. Isto é exatamente aquilo que você tem hoje. Mas entenda que quando a gente muda o mental, todas as coisas acontecem. Então nesse momento eu quero te convidar para uma frequência maior. Então novamente você adentra o elevador, você fecha a porta e você aperta o botão de subir e não tira o seu dedo. Aperta até onde você acha que pode subir, até onde você pode crescer. Aperta mais, segura, mantenha pressionado. E nesse momento você vê que o elevador vai voando, expandindo. E nesse momento chega num determinado ponto que você diz: eu acho que é aqui o meu lugar. Mas mesmo assim você ainda sobe um pouco mais. E quando você se sentir confortável, tire o dedo do botão. Essa é a sua nova realidade. Ok? E de repente as portas se abrem e você tem um pouco de desconfiança nesse momento do que vai ter do outro lado, mas você abre e lá você vê uma tela de cinema e uma única cadeira, e você se aproxima dessa tela de cinema e você se senta. Observa que tem até umas pipocas para você, quentinha, pipoca de cinema. E de repente
tela se abre e aparece o seu nome na tela. E começa contando uma história. E é uma história sua, mas é uma história do jeito que você deseja. E você observa o trabalho que você executa, as pessoas que estão em volta. Você diz, puxa vida, como isso? Isso estava nos meus sonhos mais íntimos, mas está sendo reproduzido aqui nessa tela. E você observa essa tela sendo reproduzida. E é tão magnífico. Nesse momento você observa uma casa incrível. E você se observa dentro da casa, tomando banho, uma banheira magnífica. A pessoa do seu coração está aí. E vocês são tão felizes. Um closet incrível, com todas as roupas. E vocês descem felizes, descendo uma escadaria que parece aquelas escadarias de princesa da Disney, coisa mais incrível. Preparado uma mesa posta para vocês com um café da manhã. E vocês tomam um café magnífico. É um café do jeito que você observava nos comerciais de Margarina Mariana, a família Doriana. Veja que lindo que tá isso, frutas e um jardim magnífico lá fora, aquele sol brilhante. E vocês seguem para o trabalho de vocês, cada um para o seu trabalho, ou se trabalham juntos, eu não sei. E é uma vida magnífica, é uma vida incrível. E de repente o cinema troca para um lugar onde aparece uma mulher. E essa mulher é uma moça jovem. E ela diz, vamos que está na hora. Vamos que está na hora. E ela olha para você lá de dentro da tela do cinema e diz, vamos, porque é a hora, está pronto. E de repente você não entende, mas ela enfia a mão para fora da tela do cinema e ela pega na sua mão e te arrasta para dentro. E você diz, mas que estranho isso. E você entra dentro da tela do cinema. E ela te leva para um camarim, onde te troca as pressas, mas te coloca uma roupa magnífica, uma roupa de gala. E ela diz, vamos que está todo mundo te aguardando, eu te explico no caminho. E de repente ela abre um saguão enorme com muitas pessoas que se levantam e aplaudem de pé. Muitas palmas para você, muitas palmas para você. E você não entende nada do que está acontecendo. Mas você entra junto com aquela personagem que está junto de você, ela te conduz ao palco e todos continuam aplaudindo calorosamente você. Ouça as palmas, veja como isso é magnífico. E você sobe ao palco e uma pessoa te apresenta, fala o seu nome e diz, eu quero te contar um pouco da sua história. E um telão aparece, muitas pessoas, muitas causas nobres, e a pessoa diz, muito obrigado porque você escolheu a riqueza. Muito obrigado porque o seu coração era muito generoso e quando a riqueza, você acionou essa frequência da riqueza, algo majestoso, incrível, extraordinário aconteceu e o mundo foi abençoado por você. Aqui estão parte das pessoas que foram abençoadas, das empresas que você criou, dos lugares que você pôde impulsionar, das pessoas que mudaram a vida dela porque você escolheu a riqueza, porque você escolheu ser próspero. Nesse momento, a prosperidade se fez presente na sua vida. E você olha para tudo isso e diz, eu sim, você. E aí as pessoas testemunhando e dizendo, e você vê vários testemunhos de pessoas graças a você. E nesse momento você entende que a prosperidade, na verdade, é uma bênção, uma ferramenta que pode abençoar muitas e muitas pessoas. Nesse momento você se sente bem, com uma estranha gratidão dentro do seu coração, uma estranha felicidade dentro do seu coração que te diz, puxa vida, é isso que eu quero. De repente você observa que toda essa imagem, toda essa cena
se transporta e vai se diminuindo e vira um fragmento e entra dentro do seu coração. Você sente essa energia dentro do seu coração. E agora, seguindo adiante, você observa que vindo direto da luz do Criador, o amor incondicional, um pequeno fio de amor incondicional que toca a sua cabeça, escorre sobre todo o seu corpo, adentra o seu campo mental e vai até o seu coração e expande, formando uma bola de eletricidade. Está pronta a semente, pronta a ser plantada. E a gente começa o nosso processo de retorno. Uma nova frequência, uma nova vida. E a gente passa pelo portão perolado novamente, adentra o campo rosa, a região multicolorida, a região dourada, a região das luzes claras, luzes escuras, luzes claras, adentra o grande universo, planeta Terra, e bem aonde você está, bem no topo da sua cabeça, você desce com essa energia, atravessa todo o seu corpo e vai até o centro da Terra. Nesse momento, aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Você observa que de você é absorvida essa energia que você criou. E você magnificamente entrega despretensiosamente e absorve uma energia condizente ao planeta para essa sua nova realidade. Nesse momento você sobe, adentrando pela sola dos seus pés, pernas, base da sua coluna, até o topo da sua cabeça e traga para o seu coração a consciência. E observa que como uma árvore plantada, dos seus pés nascem grossas raízes que inundam todo o interior do planeta Terra e do seu coração grossas galhas como uma árvore frondosa, criando essa sua nova realidade, essa sua nova vida e essa sua nova dimensão. E nesse momento a gente troca a dimensão. E a partir de agora tudo o que estava lá precisa acontecer, porque nós somos um computador de carne, respondemos programação. Sinta-se bem e quando você puder, comece a mexer os seus dedos, das mãos, dos pés, mexe os ombros, chacoalha aí um pouco a cabeça para lá e para cá, e quando você estiver bem, abra os olhos para essa nova vida incrível. Todas as aulas são feitas ao vivo nas segundas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília. Porém, nós temos disponível aqui no canal e vai acompanhando que a gente vai deixando as aulas online aqui, 2, 3, 4 e o infinito. Muito obrigado por estar conosco. Uma excelente noite, dia, tarde, madrugada. Fica bem.